Olá, boa noite para você. Seja bem-vindo à casa de Deus. Que bom estarmos juntos mais uma vez. E eu já falei isso aqui, mas eu confesso que eu estou ficando mal acostumado. O sinal de que eu estou ficando mal acostumado com a água é que quando o irmão veio com a água ali, eu já pensei, é para mim. E pode ser que nem seja para mim, né? Mas já pensei, é para mim. E eu já agradeci, obrigado, irmão. Mas aí eu vi que é para mim mesmo. Mas muito obrigado. Estou ficando mal acostumado, viu? Estou ficando enjoado com esse negócio. Estou ficando chique, viu? Muito obrigado, o carinho e a preocupação de vocês. Nós estamos hoje no segundo episódio da nossa série das quartas-feiras, que começamos na última semana, na última quarta, a série Discipulado. Eu sei que você que esteve aqui na semana passada se lembra muito bem de algumas coisas que tratamos aqui, mas alguns, quem sabe, não se lembram ou não estavam aqui na última semana. E na última quarta-feira, nosso primeiro episódio teve o tema membro ou discípulo. E aí, para quem estava, pode me ajudar agora. O desejo de Deus é que, ao invés de fazermos membros na igreja, Deus espera que façamos discípulos. Porque quando a gente pensa só em fazer membros, nós estamos pensando em pessoas que vêm, assistem ao culto, são os espectadores, são aqueles que consomem a boa música ou a boa mensagem e vão embora para casa, mas não tem nenhuma preocupação com a multiplicação de novas pessoas na igreja. E o discípulo, ele pensa nisso, ele pensa na multiplicação de novos discípulos. Inclusive o tema de hoje tem exatamente esse propósito, que tem o título Reproduzindo Discípulos. Próxima semana ainda estaremos aqui, próxima quarta-feira, então já fica o convite aí. O tema vai ser a dinâmica do discipulado. Em outras palavras, como que eu faço, como que eu vivo o discipulado. E na última quarta-feira em que estaremos aqui, o quarto episódio da série Discipulado, vai ser como ser uma igreja discipuladora. Então hoje nós vamos ver o tema Reproduzindo Discípulos, mas só para lembrar a vocês que nós estamos num processo, e o processo de fazer discípulos já começou algumas semanas atrás, no qual nós estávamos orando por algumas pessoas. Alguém se lembra quantas pessoas nós estávamos orando? 3 pessoas. Nós estamos orando, na verdade. E na última semana nós fomos para o segundo passo dessa nossa dinâmica de como fazer discípulos, que foi então dizer para as pessoas que nós estamos orando por elas. Foi isso que aconteceu? Se você ainda não fez, ainda está em tempo. Pastor, eu nem estava sabendo desse propósito, dessa dinâmica toda aí. Então vamos lá. Primeiro nós começamos escolhendo 3 amigos que nós vamos orar por eles. Se você ainda não está orando, então já escolha 3 amigos. Semana passada a ideia seria que nós então visitássemos essas pessoas, olhássemos nos olhos delas, disséssemos assim: olha, você é tão importante para mim, que eu estou orando por você já tem 1 semana e meia, e agora no caso já 2 semanas e meia. E agora o terceiro passo é que você vá até essa pessoa mais uma vez, faça uma segunda visita, e nessa segunda visita você vai então presenteá-la com alguma coisa. Pastor, eu estou como diz a linguagem popular, estou numa pindaíba danada. Para eu levar um presente para uma pessoa aí, 3 pessoas, fica complicado. Então, olha a dica que eu vou dar para você. Você pode, quem sabe, eu já dei essa dica aqui, fazer um bolo. Prepara um bolo que você faz para a tua casa mesmo, separa 3 pedacinhos, ou pelo menos 2 pedacinhos para cada uma dessas pessoas que você tem orado, e vai lá e leva. Pode ser num potinho de Doriana, não tem problema, que você não quer perder seu Tupperware, com medo da pessoa não devolver, né? Porque a gente fica com medo da pessoa não devolver o pote de Tupperware. Tupperware é caro. Mas você pode levar ali no seu potinho de Doriana, leva lá no... Olha, vim aqui para dizer, continuo orando por você, tem 2 semanas e meia e vim te trazer um presente. Pastor, eu posso levar um outro presente aqui, comprar uma lembrancinha lá na Didil, de R$1,99, levar para essa pessoa? Posso, porque eu não estou podendo. Pastor, eu estou podendo, e eu quero comprar um presente bom para essa pessoa. Aí já é contigo. Ou então dizer assim: pastor, eu tenho um livro missionário lá em casa que está sobrando, eu posso levar para essa pessoa também? Pode, essa é a ideia. A ideia de presentear não é para simplesmente ficar ganhando o coração da pessoa com presentes, não é para dizer para essa pessoa que ela é importante para você, que você já está orando por ela tem 2 semanas e meia, e você se lembrou dela quando fez um bolo, por exemplo, ou quando você preparou uma outra coisa, ou comprou um outro presente. Essa pessoa é importante para você, então você leva uma lembrancinha para ela.
Pastor, em hipótese nenhuma, de maneira nenhuma eu posso levar uma lembrancinha. Então vai lá de novo e diz: continuo orando por você. Se não dá para levar lembrancinha nenhuma, vai lá e diz: eu estou orando ainda por você. Tem algum pedido especial? Posso orar por você aqui agora? Faça uma visita para essa pessoa. Lembrando, são 3 pessoas. Esse agora é o nosso terceiro passo. Nós fomos para o primeiro, que era só orar. O segundo, que era orar e visitar. Agora é orar, continuar orando e levar uma lembrancinha para essa pessoa na visita, tá bom? Mas vocês ainda lembram qual eram os horários que nós orávamos? Ainda se lembra? 6 da manhã e 6 da tarde. Lembra do projeto Eu Oro às 6? 6 da manhã e 6 da tarde são os momentos que nós oramos por essas pessoas, tá bom? Então, enquanto nós estamos nesse processo todo, que ora e visita e leva lembrancinha, nós estamos estudando sobre discipulado. Já que você está discipulando alguém lá, está indo orar com ela, está indo visitar, isso é discipulado. Nós vamos então estudar a temática do discipulado enquanto nós estamos aqui, tá bom? Lembrando que o nosso objetivo final com tudo isso, sabe qual é? Lá no final de janeiro nós vamos ter uma colheita aqui na igreja, e nós vamos ter a colheita com essas pessoas que nós estamos orando. Lembra? Então nós vamos ter lá em janeiro um processo de evangelismo, ou uma semana de colheita, ou um evangelismo público. Ainda estamos estudando isso, mas o certo é que essas 3 pessoas que você está trabalhando, elas vão ser colhidas lá no final do mês de janeiro, ok? Então não deixe de participar disso, porque muito do que vamos ter nessa colheita depende do seu esforço aí agora, tá bom? Então vamos lá, vamos para a Bíblia. Pega aí a sua Bíblia, por favor, e abra no livro de João, o Evangelho de João, capítulo 15, verso 5. João capítulo 15, versículo 5. João 15, verso 5. Evangelho de João capítulo 15, verso 5. Quem já encontrou, diga amém. Amém. Ok, feche seus olhos mais uma vez, vamos orar. Querido e bom Pai, Tu que estás nas mais alturas dos céus, mas está com a gente aqui também, nós lhe agradecemos pelo privilégio de sentir o Senhor entre nós, mas nós queremos, na condição de pecadores e Teus filhos, lhe pedir agora que o Senhor, através da Tua palavra, toque o nosso coração e fale conosco. São bênçãos que pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. João 15, verso 5, a Bíblia diz assim: eu sou a videira. Quem está dizendo isso aí é Jesus. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. A intenção de Cristo aqui nesse verso é dizer para nós que a nossa maior tarefa como cristãos continua sendo fazer discípulos, ou seja, dar frutos. Porque o discípulo que é discípulo, o discípulo em sã consciência, ou podemos dizer, nenhum cristão maduro se contenta com a esterilidade espiritual. Aquele que não se reproduz tem algum problema com ele. Primeiro, ele não está cumprindo a sua missão como cristão, que a nossa maior missão, nós vimos aqui semana passada, que é fazer discípulos. Essa é a nossa maior missão. Segundo, se eu não estou reproduzindo, se eu não estou dando frutos, é sinal de que eu não estou ligado à videira. Quem é a videira? Jesus. Então é uma consequência. Se eu não estou ligado a Jesus, que é a videira, é sinal de que eu não vou dar frutos. Então o inverso também é verdadeiro. Se não estou dando frutos, é sinal de que eu não estou ligado a Jesus, a videira. Então um cristão maduro, ele não se contenta com a esterilidade espiritual. Ele não sossega enquanto ele ainda não tiver dado nenhum fruto. Eu conheço algumas pessoas, inclusive, que dizem assim: pastor, nunca ganhei uma pessoa para Jesus, eu fico incomodado com isso. Esse é o pensamento do cristão maduro. Se ele nunca ganhou alguém para Cristo, ele fica incomodado, ele se mexe, ele não quer ficar nessa situação.
E aí, quando a gente vai para esse texto, você vai perceber que é exatamente isso que Jesus está nos dizendo. Olha, eu espero que você dê muito fruto, mas para você dar muito fruto, você tem que estar ligado à videira. E aí, como nós temos falado aqui de fazer discípulos, tem um texto de Ellen White no livro A Ciência do Bom Viver, um texto extremamente conhecido, página 102, que ela diz assim: todo verdadeiro discípulo, olha a palavra que ela usa, todo verdadeiro discípulo nasce no reino de Deus como um missionário. Grava essa frase: todo verdadeiro discípulo nasce no reino de Deus como um missionário. Aquele que é discípulo de verdade. E aí voltemos ao tema da semana passada. O que é discípulo? Discípulo é aquele que segue um mestre e reproduz tudo que o mestre faz, e ainda ensina o outro para que o outro também faça igual a ele faz, igual ele está fazendo. Então o discípulo é aquele que imita Jesus e ainda fala para o outro: olha, imita porque está valendo a pena. É como o apóstolo Paulo falava: sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Então o discípulo é aquele que imita Jesus e ainda ensina o outro como que se faz isso. E aqui Ellen White está dizendo que todo discípulo, todo verdadeiro discípulo, ele já nasce no reino de Deus como um missionário. Em outras palavras, aquele que nasce no reino de Deus, aquele que é um discípulo, ele já vem para essa fé como um cristão, ele já vem para essa vida de discípulo para ser um missionário, para ganhar outra pessoa. A gente não pode se contentar em simplesmente, como eu falei semana passada, pensar em trazer alguém para a igreja e falar assim: olha, que legal que você batizou, era isso que eu queria, agora fica aí que eu vou ali buscar outro. E a pessoa pergunta: e agora, eu faço o que aqui na igreja? Não, só fica, não precisa fazer nada, só fica na igreja, o importante é você não sair. E não é esse o intuito. Ellen White fala que o verdadeiro discípulo, ele nasce no reino de Deus como um missionário, ele já sai da água pensando: e agora? Do jeito que o João Vitor fez comigo, me discipulou, eu também tenho que discipular outro. Mas lembre-se que o batismo, o momento do batismo não é uma formatura da pessoa, que a gente dá um diploma e larga ele para lá. Não, a gente precisa continuar o acompanhamento, o processo do discipulado continua. E eu continuo acompanhando aquela pessoa até que ela se amadurece e se torna um discipulador. E aí ele vai sair para fazer outros discípulos. E dentro desse processo a gente pode, por exemplo, batizou, dizer assim: olha, agora você vai me acompanhar, que eu vou dar estudo bíblico para outra pessoa e você vai ver como é que faz. Daqui a pouquinho é você que vai estar fazendo isso. E a ideia é essa, que todo discípulo ele se torne um discipulador. Então, só para repetir a frase, você gravar isso aí no seu coração: todo discípulo ele tem que se tornar um discipulador. Todo discípulo tem que se tornar um discipulador. Pastor, o que é discípulo e o que é discipulador? O discípulo, eu já expliquei aqui, o discipulador é aquele que faz outro discípulo. Todo verdadeiro discípulo nasce no reino de Deus como um missionário. Então todo discípulo ele tem que se tornar em algum momento um discipulador. É aquele que faz outro discípulo, é aquele que olha e fala assim: eu tenho que me aproximar daquela pessoa para fazer dela um discípulo também. E lá no final eu quero que ela também se torne um discipulador. É aquele crescimento exponencial que eu citei aqui semana passada. É um que ganha o outro que ganha o outro, e o outro que ganha o outro, e o ciclo nunca acaba. É um discípulo que faz outro discípulo, e esse tem que se tornar um discipulador, e aí faz outro discípulo, esse se torna um discipulador também, que faz outro discípulo, que tem que se tornar um discipulador, e assim o ciclo nunca vai acabar, e assim a gente sempre vai estar alimentando a igreja. É esse o maior, é o método que Cristo deixou para nós, e é o maior sonho de Jesus para a sua igreja. Na verdade, o discipulador, nós vamos ver agora num texto bíblico, que o discipulador, ele tem que dar a vida pelo seu discípulo. Ele dá a vida, ele dá o suor. Semana passada eu até citei aqui, que às vezes o seu discípulo vai ligar lá para o discipulador e dizer assim: ei meu amigo, já está tão íntima aquela relação de discípulo e discipulador, que ele vai te ligar meia-noite e dizer assim: olha, minha esposa está querendo ir embora de casa, vem cá ajudar a gente. Poxa, meia-noite, não tinha outra hora? Esse é o preço do discipulado. O discipulador dá a vida pelo seu discípulo. E nós vamos ver isso agora na Bíblia. 1 Tessalonicenses capítulo 2, verso 8, abre aí comigo.
1 Tessalonicenses 2, verso 8. Vamos à leitura então, 1 Tessalonicenses 2, verso 8, a Bíblia nos diz assim: assim, querendo-vos muito, estávamos prontos a oferecer-vos não somente o Evangelho de Deus, mas igualmente a própria vida, por isso que vos tornastes muito amados de nós. O apóstolo Paulo, olhando para o povo em Tessalônica, o povo que ele discipulou, ele estava dizendo assim: olha, eu estou disposto a não só dar o Evangelho para vocês, apresentar o Evangelho, mas eu estou disposto a dar minha própria vida por vocês, porque vocês se tornaram especiais demais para mim. E um discipulador, quando olha para o seu discípulo, ele pensa assim: eu tenho que estar disposto a dar a vida para aquela pessoa, no que ela precisar de mim, eu tenho que estar aqui para ela, porque ela precisa enxergar em mim Jesus. Jesus não faria qualquer coisa por alguém, pelas suas criaturas, e o discipulador também tem que ter esse mesmo espírito de Cristo. Se for necessário dar a vida pelo seu discípulo, ele vai dar. É a morte do eu, é aquilo que falamos semana passada, a questão de a gente, é a ideia da semente, né? A semente, ela tem que morrer para ela germinar, para ela reproduzir, para ela dar fruto. Ela morre e depois a gente tira, por exemplo, a semente da laranja, a gente tira de dentro da laranja, ela morreu ali, e depois joga na terra, aí ela frutifica. Nós também temos que entender que no discipulado, eu, o discipulador, eu tenho que morrer para mim mesmo, morrer para as minhas vontades, morrer para os meus desejos, para minhas paixões, tudo em prol do meu discípulo, porque agora eu sou um discipulador. E Paulo disse isso, exatamente isso nessa passagem, que estava disposto até mesmo disposto a dar sua vida pelo seu discípulo, pelo seu povo. E isso vai exigir algumas horas, algumas semanas, alguns meses da nossa vida em prol do nosso discípulo. Eu quero ler mais um texto para a gente entender um pouquinho sobre isso, de estar disposto a fazer tudo pelo outro. Volta lá agora em João 15, por favor. João 15, verso 2 agora. João 15, verso 2. Nós vamos ler o verso 2 e o verso 8. João capítulo 15, verso 2, depois nós vamos pular para o verso 8. Olha só, é um que faz outro, um discípulo que faz outro. Olha o que a Bíblia diz: todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta, e todo o que dá fruto, limpa, para que produza mais fruto ainda. Olha o que Jesus está falando: aquele que dá fruto, ele então limpa para dar mais fruto ainda. Eu não sei se você já teve a intimidade com alguma plantação, mas quem já plantou sabe o que eu estou falando aqui agora, que Jesus está falando. Se você quer que aquele fruto ele dê mais fruto ainda, você tem que dar uma limpada, tem que aparar. Uma árvore, por exemplo, se você quer que a árvore cresça bonita e tudo mais, ele tem que fazer isso, tem que dar uma parada, dar uma cortada, não é assim? Todo fruto, se você quer que ele frutifique mais ainda, tem que limpar, tem que aparar, e é isso que Jesus quer fazer com todos nós. É a morte do eu. Ele quer nos limpar do nosso eu, para que a gente frutifique mais ainda. E o verso 8 diz assim: nisto é glorificado meu Pai, em que deis muitos frutos, e assim vos tornareis meus discípulos. Cristo agora no verso 8 fala que aquele que quer se tornar verdadeiro discípulo do Mestre, aquele que quer fazer outro discípulo, aquele que quer ser discípulo e discipulador, ele tem que dar muito fruto. Então Jesus está falando assim: nisto é glorificado meu Pai, em que deis muitos frutos, e assim vos tornareis discípulos. A gente só se torna discípulo quando a gente começa a dar frutos, porque nós nascemos para isso. No reino de Deus, nós nascemos no reino de Deus para isso, para frutificar. Ninguém nasce no reino de Deus para ficar sentado no banco, assistir um culto e ir embora para casa.
E é por isso que eu, como pastor dessa igreja, eu desafiei você a escolher 3 amigos para orar por eles, para que daqui até o final de janeiro alguma coisa extraordinária aconteça. Mas você precisa trabalhar, porque nós nascemos no reino de Deus para isso. Não foi só para vir para o culto, guardar o sábado e ser tudo direitinho, só não. Isso tudo é muito importante, vir para o culto, não faltar no culto, não sair da igreja, você ficar no dízimo e oferta, guardar o sábado, tudo isso é importante, mas a nossa principal tarefa não é isso, não é essa. A nossa principal tarefa é fazer discípulos. E essas 3 pessoas que você escolheu para orar, são seus discípulos, que você já está fazendo discípulos. O processo já está acontecendo. Se você ainda não foi lá visitar, aproveita e vai lá, porque isso tudo está fazendo parte do processo do discipulado. E discipulado é assim, um que ganha o outro que ganha o outro. Vamos ver isso na Bíblia? Olha só quando Jesus começa a chamar os discípulos, um chama um, aí vem o outro, chama o outro chama o outro. Abra lá em João capítulo 1, João capítulo 1 verso 40. João capítulo 1 verso 40, nós vamos ler o 40 e o 41, olha só, verso 40, era André, qual é o nome dele? André, grava bem esse nome aí, tudo começou com André, era André, o irmão de Simão Pedro, um dos 2 que tinham ouvido o testemunho de João e seguido Jesus, verso 41, ele achou primeiro o seu próprio irmão Simão, a quem disse: achamos o Messias, que quer dizer Cristo. Gente, vamos lá, precisamos analisar algumas coisas antes da gente prosseguir na leitura aqui. André era um dos seguidores de João Batista, e João Batista era um pregador itinerante. Na verdade ele pregava muitas vezes pelo deserto. E você se lembra muito bem que João Batista não era qualquer pregador, era um pregador meio malucão. Primeiro, as roupas dele, ele se vestia de peles de animais, que não era muito comum, o povo geralmente vestia, tinha aquele vestidão, né? Aquela túnica, mas ele se vestia de peles de animais, comia gafanhoto e mel silvestre, e pregava, e não pregava nas praças públicas, o que seria muito comum, pregar onde tem aglomeração de pessoas. Ele pregava no deserto. Só que muito embora ele pregasse no deserto, a pregação dele era muito bem quista, as pessoas queriam ouvi-lo. Então as pessoas iam para o deserto para ouvir João Batista. E não era uma pregação boazinha de se ouvir não, era uma pregação dura. E quando ele pregava, inclusive ele dizia para algumas: se arrependam, raças de víboras, suas cobras. Não era pregação fácil, nem gostosa de se ouvir, mas o povo gostava. E ele tinha muitos discípulos, muitos seguidores, um deles era André. Aí um dia, João Batista está lá pregando, aí aparece um homem de lá, uns 30 anos mais ou menos, jovem, vem andando na direção de João Batista, entra no Rio Jordão e fala assim: João, que era primo, né? João, vem cá, me batiza. João falou assim: não, peraí, quem tem que ser batizado aqui sou eu, pelo Senhor. Sabe quem era esse? Jesus. Então Jesus fala assim: não, importa que tudo se cumpra e você vem aqui e me batiza. Então João Batista foi lá e batizou Jesus. E aí João Batista falou assim: esse é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Todo cordeirinho que a gente matou até aqui apontava para ele. Ele é o verdadeiro Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Quando a turma ouviu essa história, falou assim: opa, então é esse que o João Batista estava falando para a gente o tempo inteiro. João Batista sempre dizia: eu batizo com água, mas vai vir um que vai batizar com o Espírito. Quando o povo ouviu essa frase do João Batista, esse é o Cordeiro de Deus, os seguidores de João Batista falaram assim: é ele, vamos atrás dele. O primeiro a ir atrás dele foi André. E alguns discípulos até perguntaram assim para o João Batista: ô João, cá para nós, a gente teve tanto trabalho para arrebanhar esse tanto de discípulos, deu um trabalhão, distribuiu o folheto, deu estudo bíblico, deu o livro missionário, o povo custou para vir, agora que a gente tem um número bom de discípulos, o Senhor está dispensando, mandando ir atrás desse cara aí, esse tal de Jesus, a gente sabe nem quem é. E aí João Batista falou assim: eu vim para preparar o caminho para ele, importa que ele cresça e eu
diminua. Olha que coisa linda. O desprendimento de João Batista. E o primeiro a ir atrás foi André. André foi atrás de Jesus, saber onde é que o Senhor mora. Eu quero passar o dia com o Senhor. Eu quero aprender do Senhor. Depois que ele viu quem era Jesus, André foi atrás do seu irmão, Simão Pedro, ou Pedro, como nós conhecemos na Bíblia. Primeira coisa que ele fez: conheci Jesus, me tornei um discípulo dele, agora eu vou trazer outra pessoa, eu quero fazer o discipulado com outro. Ele trouxe o irmão Pedro. Eu achei onde é que está o Messias, o Cristo prometido. Vamos lá que eu vou te apresentar. E é assim que deve acontecer. Se eu conhecer a Jesus, eu não posso me contentar com a esterilidade de ficar parado só sentadinho no banco da igreja, vir e voltar a cada culto. Não dá. Eu tenho que ir apresentar esse Jesus que eu conheci, que eu estou seguindo, para outra pessoa. Você percebeu que o que André faz é ir primeiro atrás dos parentes. Vai atrás do seu irmão, da sua irmã, um primo, uma tia. E aí a gente vai ler agora o verso 43 e 44. Olha o que acontece. No dia imediato, resolveu Jesus partir para a Galiléia e encontrou a quem? Filipe, a quem disse: segue-me. Ora, Filipe era de Betsaida, cidade de quem? De André e quem mais? Olha aí. André foi atrás do irmão dele, Pedro. Pedro, quando viu quem era Jesus, falou assim: eu tenho que apresentar esse Jesus para um amigo meu de infância, da minha cidade. Eu lembro até que na adolescência a gente conversava junto, no dia que a gente achar o Messias é compromisso, quem encontrar primeiro apresenta o Messias para o outro, combinado? Combinado. André apresentou Pedro, Pedro então agora falou: vou atrás do Filipe, então primeiro os parentes, depois os conhecidos. E aí Filipe, como não é bobo nem nada, também gostou da ideia, viu quem era Jesus, falou assim: eu não posso guardar isso só para mim, porque esse é um princípio básico do discipulado. Você não pode guardar Jesus só para você, você tem que apresentar para o outro. André apresentou para Pedro, Pedro apresentou para Filipe, e Filipe, olha só o que diz agora o verso 45. Filipe encontrou a quem? A Natanael, e disse-lhe: achamos aquele de quem Moisés escreveu na lei, e a quem se referiam os profetas, Jesus o Nazareno, filho de José. E encontramos Natanael, que era outro amigo do Filipe. Veja, André levou Pedro, Pedro levou Filipe, Filipe levou Natanael. Vamos voltar lá no André levando Pedro, para você entender uma coisa. Quem é mais conhecido hoje na história do cristianismo? É André ou é Pedro? É Pedro, não é? Vamos lá, vamos pensar então. Existiria a história de Pedro se não tivesse um André? Não existiria. Para ter um Pedro tem que ter um André. Mesmo que o André seja menos conhecido que Pedro, mas para ter um Pedro teve que ter antes um André. E quem sabe você vai ser um André, que vai trazer um Pedro poderoso para a igreja. Quem sabe Deus está esperando só você se levantar. Quem sabe você deve estar pensando: pastor, mas eu não sei nem dar um estudo bíblico, eu não sei pregar, eu não sei discipular, eu não sei como é que faz nada disso, pastor. Eu acho que sou o mais fraquinho aqui da igreja. Quem sabe Deus está precisando de um André para trazer um poderoso Pedro. Quem sabe um futuro ancião dessa igreja. Quem sabe uma futura diretora do Ministério da Mulher. Quem sabe um futuro cantor. Quem sabe um futuro pastor da igreja. Você trouxe. Eu lembro do irmão Moacir. O irmão Moacir foi o irmão que me deu estudos bíblicos. O irmão Moacir, o que ele sabia fazer na igreja era chegar cedinho, abrir a porta da igreja e limpar a igreja. Era o que ele sabia. Mais nada. Eu acho que se nós formos contar quantas pessoas o irmão Moacir deu estudos bíblicos na vida, deve contar nos dedos aqui, uns 5 pessoas. O irmão Moacir já deve ter seus 25 anos de igreja já. Ele deve ter dado estudos bíblicos para pouquíssimas pessoas. E uma delas fui eu. Eu me lembro do estudo bíblico que a gente tinha. O irmão Moacir tinha extrema dificuldade para leitura, lia muito pausadamente, bem devagar. A única outra coisa que o irmão Moacir gostava de fazer era tocar um instrumento chamado soprofon. É um que você sopra e toca o tecladinho aqui, tudo ao mesmo tempo. Ele decorava os hinos do inário na cabeça, porque ele não sabia ler partitura,
e tocava ali as notinhas no instrumento dele. Era isso que ele gostava de fazer, mais nada. Mas o irmão Moacir, ele deu estudo bíblico para mim. E eu vou falar isso aqui agora, não é para me exaltar, é para você ter uma dimensão do que acontece. Se for contar as pessoas que o irmão Moacir trouxe para Cristo, não deve dar umas 3 pessoas. Mas ele tem a estrelinha dele lá na coroa já garantida. Umas 3 pessoas. Uma delas fui eu. No meu ministério até hoje, já de 7 anos de ministério, sabe quantas pessoas eu já devo ter batizado no meu ministério? Quase umas 1000 pessoas. Mas para ter um pastor João Vitor, teve que ter um irmão Moacir. Ele não ganhou muita pessoa para Cristo, mas uma delas fui eu. E eu não estou falando isso aqui para me gloriar de verdade, eu estou falando isso aqui de coração aberto, mas encorajando você para entender que nesse processo Deus precisa usar todo mundo, inclusive você. E hoje, quando eu vou lá na cidade, o irmão Moacir, lá em Minas, aí o irmão Moacir me encontra, me dá aquele abraço orgulhoso e começa a dizer para todo mundo: ó, fui eu que trouxe ele para a igreja, ele é pastor hoje, pastor, e fui eu que dei estudo bíblico para ele. Você consegue compreender? É isso que Deus espera, que um traga outro, que o outro traga o outro, e que a multiplicação, a reprodução de discípulos nunca pare, porque nós somos chamados para multiplicar discípulos, e é isso que acontece. Ser pai espiritual, podemos dizer que é a mesma coisa de conduzir uma pessoa à maturidade espiritual. Quando eu me proponho a ser um discipulador, eu tenho que entender, eu vou ser discipulador antes do batismo, durante o batismo e depois do batismo, até que essa pessoa tenha a maturidade espiritual de andar com as próprias pernas. Agora sim, agora eu posso liberá-la, eu não posso abandoná-la, é conduzir até a maturidade espiritual. Acontece que, por muitas vezes, a nossa grande preocupação é a preocupação com números, e a preocupação com números não permite multiplicação. Sabe por quê? Porque quando eu me preocupo, eu tenho que trazer 1, 2, 3, 10 pessoas para a igreja, 20 pessoas para a igreja num ano. Infelizmente eu não vou trabalhar com discipulado com elas, eu não vou ter tempo de discipular, eu não vou ter tempo de pensar em discipulado com ela, porque discipulado leva tempo, e quando eu não penso em discipulado, só penso em trazer, não vai ter multiplicação, porque eu vou trazer ela para a igreja, como eu disse aqui no início, vou trazê-la para a igreja, vou falar assim: fica aí, que eu vou ali buscar outro, porque o meu negócio é número. E Jesus não está preocupado com o número, ele está preocupado com a multiplicação, que você trabalhe bem com essa pessoa, até que ela também comece a pensar em multiplicação e trazer o outro. É o que eu sempre falo em todo batismo. Eu falo para a pessoa que está batizando: eu espero que muito em breve, você que está aqui hoje dentro desse tanque, esteja trazendo outro para dentro desse tanque também, porque todo verdadeiro discípulo nasce no reino de Deus como um missionário. A preocupação não pode ser com números, mas tem que ser com a multiplicação, porque querendo ou não, daqui a pouquinho a multiplicação vai nos trazer números, que a gente tanto fica correndo atrás. A igreja de Cristo, ela será edificada pelo discipulado. Repito, a igreja de Cristo será edificada pelo discipulado, porque quanto mais pessoas discipuladas nós temos na igreja, mais pessoas fortes na fé nós temos, mais pessoas trabalhando para Jesus nós vamos ter, e aí nós teremos uma igreja edificada, e o discipulado será o meio pelo qual Cristo vai edificar a igreja. O cumprimento da grande comissão, ide por todo mundo e fazer discípulos, só vai acontecer pela explosão que acontece com o discipulado. Lembra do crescimento exponencial que eu falei aqui semana passada? Eu ganho um discípulo, aí o processo que tinha começado com um agora tem 2, agora cada um vai ganhar um discípulo também, onde tinha 2 agora tem 4, onde tinha 4 se transforma em 8, onde tinha 8, 16, 16, 32, 32, 64, 64, 120 e tanto, e por aí a gente vai crescendo. E eu acredito que começando com um só, isso pode se tornar uma coisa explosiva. Imagina se todo mundo que está aqui hoje se comprometer, cada um fazer um. Daqui a pouquinho a gente vai ter, viu, irmão Ivaldo, mandar fazer um monte de banco aqui, trazer os bancos aqui para frente, colocar a banca até lá no fundo. Daqui a pouquinho não vai caber mais, a gente vai ter que fazer uma escada para colocar uma galeria lá em cima. Daqui a pouquinho não vai dar mais, vai ter que fazer 2 cultos sábado de manhã, porque se cada um fazer um,
cada um trouxer um, e esse outro que vier se preocupar também em fazer discípulos, em pouquíssimo tempo nós veremos Jesus voltar. Amém? É isso que Jesus espera da igreja. A grande comissão, repito, só pode ser cumprida se houver a explosão de crescimento numérico com o discipulado. Agora entenda, eu volto lá no início, para dar fruto eu preciso estar ligado à videira, a Jesus. Vamos voltar lá em João 15? João 15 agora, versículo 1. João 15, verso 1. Jesus diz assim: eu sou a videira, e o meu pai é o quê? Agricultor. Verso 4 agora: permanecei em mim, e eu em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem em vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. O que Jesus está falando é que nós somos incapazes de fazer outro discípulo, se a gente não for discípulo primeiro. Para eu fazer discípulo, primeiro eu tenho que ser discípulo. Antes de fazer, eu preciso ser. Então eu tenho que estar ligado à videira, eu tenho que andar com Jesus. Antes de fazer discípulo, eu preciso ser discípulo. Marcos 3, verso 14, olha como é que Jesus fez o discipulado com os seus 12. Marcos 3, 14, abre aí. Marcos 3, 14. Antes de fazer discípulos, antes de sair para pregar, antes de sair para viver o discipulado, eu tenho que ser discípulo, eu tenho que estar com Cristo primeiro, aprender dele, ser o imitador dele, depois eu saio para fazer discípulos. Olha o que Jesus fez com seus 12. Então designou 12 para estarem com ele e para os enviar olha a ordem aqui. Primeiro, Jesus chamou 12 para primeiro estarem com ele. Fica aqui comigo, anda comigo, aprendam de mim. Enquanto eu estiver pregando, fica observando. Enquanto eu estiver curando, olhem. Enquanto eu estiver ressuscitando alguém, olha para mim. E aí vocês vão estar aprendendo de mim, e depois que vocês estiverem comigo, vocês serão enviados a pregar. Então, antes de fazer discípulo, eu tenho que ser discípulo. Foi esse o princípio que Jesus aplicou com os seus discípulos. E eu termino com um texto do livro Desejar de Todas as Nações, quando Ellen White, na página 195 desse livro, ela diz assim: aquele que bebe da água faz-se fonte de vida, o depositário torna-se doador. Repito, aquele que bebe da água faz-se fonte de vida, o depositário torna-se doador. Presta atenção. O que Ellen White está querendo dizer aqui para nós? Ellen White diz que aquele que bebe da água, que água que é essa? Água da vida, Jesus. Aquele que anda com Jesus, aquele que está ligado à videira, aquele que bebe da água, ele se torna um doador, ele faz-se fonte de vida. Quem bebe e se alimenta de Jesus, quem está ligado na videira, ele vai poder ter coisa para doar, ele vai ter coisa para doar, ele vai ter o que dar para as outras pessoas. Não adianta você querer sair para fazer discipulado se você ainda não tem nada para oferecer. Portanto, primeiro vai na videira, se alimenta da videira, bebe da água, e depois você vai ter coisa para doar para as pessoas lá fora. E aí diz: o depositário torna-se doador. Em outras palavras, depositário significa aquela vasilha que recebe água, sabe? Aquela vasilha que recebia água, agora vai doar água. O depositário torna-se doador. Aquele que só recebia, agora vai doar, agora vai dar também. E é esse princípio que nós precisamos viver no discipulado. Antes de fazer, eu tenho que ser. Mas eu nasci para reproduzir discípulos. Eu não posso me contentar com a esterilidade espiritual. Eu não posso me contentar de só vir à igreja, de só ser um cristão. Eu tenho que fazer outro discípulo. Eu não posso só querer ser discípulo, eu tenho que fazer.
Eu espero que ao sairmos daqui hoje, nós possamos sair com o coração repleto de desejo de seguir o processo de discipulado que já começamos. Quem ainda não começou, vai começar a partir de agora, porque nós entendemos hoje que nós nascemos para isso, para reproduzir discípulos. Se o seu desejo é sair daqui hoje com o coração inflamado para reproduzir, para fazer outros discípulos, se coloque em pé agora, porque nós vamos orar por isso. Feche seus olhos, vamos orar. Bom Pai, terminamos esse momento de estudo da Tua Palavra na certeza de que foi o Senhor quem nos trouxe aqui para nos falar isso. Amém. Obrigado porque já estamos envolvidos num processo de discipulado, onde estamos orando por pessoas, por 3 pessoas, durante 2 vezes no dia paramos para fazer isso, e nós queremos nesse momento, bom Deus, te pedir que esse processo de discipulado, no qual já visitamos e vamos continuar visitando, que o Senhor possa frutificar, para que até o final de janeiro possamos ver o fruto desse discipulado acontecendo. Amém. E que cada pessoa que vier, possa também vir com o intuito de fazer outro discípulo, e que o outro também venha com o mesmo intuito, e que esse ciclo, esse processo nunca cesse, nunca termine até que Jesus volte. Portanto, nos entregamos em Tuas mãos e Te pedimos que use a cada um de nós nessa vida, nessa experiência do discipulado. É o que oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus te abençoe e que o Senhor te dê um restante de semana feliz.